Olá pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso PET 3, né? Essa seria a nossa aula da última semana com relação ao PET 3, nossa aula 4, né? Falaremos sobre espacialidade urbana. Para a gente falar sobre espacialidade urbana, é importante que falamos primeiramente sobre o espaço urbano, né? Principalmente para a gente entender melhor o espaço urbano brasileiro, que é o que está em destaque em debate nas nossas aulas. O espaço urbano brasileiro foi profundamente marcado pelas dinâmicas ocorridas no século XX e conta com uma elevada concentração populacional em torno das cidades do Sudeste. Com a mecanização do campo, a produtividade das lavouras ganhou impulso para atender a demandas dos grandes centros urbanos. Porém, o desemprego gerado fez com que o movimento migratório de famílias camponesas em direção às cidades consolidasse a dinâmica do êxodo rural. Os centros urbanos oferecem serviços e uma grande oferta de mercadorias que atraíram os moradores do campo e provocaram aglomerações na área urbana. O processo de urbanização caracteriza-se pelo aumento da população urbana e a diminuição da população rural. Para receber o contingente populacional tão expressivo, a cidade apresenta uma estrutura organizacional que define e caracteriza o seu espaço. A década de 1960 foi o período em que o Brasil, pela primeira vez, passou a ter população predominantemente urbana, ou seja, a maior parte dos habitantes concentrava-se nas cidades. Atualmente, mais de 80% dos habitantes do Brasil residem em cidades, sendo a maioria desses em grandes centros urbanos e capitais, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e outras. Afinal, além de um acelerado êxodo rural, a urbanização brasileira contou com um intensivo processo de metropolização, ou seja, a concentração das populações nas grandes metrópoles. Para a gente entender um pouco melhor isso aí, surge um novo termo aí assim, né, que seria a rede urbana, né? Vamos ver a definição do que seria uma rede urbana. A rede urbana é a malha de cidades de um país. A rede urbana de um país possui cidades posicionadas em diferentes escalas de uma hierarquia de cidades, que pode ir desde cidade global, metrópole nacional, metrópole estadual, metrópole regional, até cidades médias e pequenas. Essa seria uma das principais definições ali para a gente entender o que seria essa rede urbana. Ou seja, seriam as cidades de um país, né? E a influência ou ligação que elas têm entre si. Outro termo interessante também, para a gente entender isso aí, seria a hierarquia urbana. Né? A hierarquia urbana é a maneira como as cidades organizam-se dentro de uma escala de subordinação. Na prática, ocorre quando vilas e cidades menores subordinam-se às cidades médias e estas se subordinam às cidades grandes. Por meio da hierarquia urbana, pode-se conhecer a importância de uma cidade e a sua relação de subordinação ou influência sobre outras que estão à sua volta. Essa teoria não é estabelecida apenas pelo tamanho da cidade ou pelo contingente populacional, mas especialmente pela quantidade e variedade de bens e serviços oferecidos. Quanto maior é a sua importância no processo produtivo, maior é sua colocação na hierarquia urbana. Ou seja, a hierarquia urbana nada mais é uma forma de classificar a cidade de acordo com sua importância. Um dos motivos responsáveis pela desigualdade, tanto em tamanho das cidades e número de habitantes, quanto em níveis de avanço econômico e oferta de infraestrutura no espaço urbano brasileiro. A exemplo, podemos ter a região sudeste, né, que nessa definição
abrange a maior parte dos habitantes e possui as maiores taxas de urbanização, com destaque principalmente para as cidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que contam com mais de 90% dos seus habitantes vivendo nas cidades. Por outro lado, a região norte e algumas áreas da região nordeste apresentam números mais modestos nesse sentido. Os estados menos urbanizados do Brasil são Pará, Maranhão e Piauí, enquanto os outros apresentam números pouco maiores, mas com índices populacionais baixos, o que torna as cidades menores em termos demográficos, a exemplo do Acre e de Roraima. Outro exemplo de estado com pouca população e com elevada urbanização é Goiás. Graças à grande quantidade de pessoas habitando a região metropolitana de Goiás e o entorno do Distrito Federal. Assim, os dois estados do Sudeste acima mencionados, Rio de Janeiro e São Paulo, o território goiano é cerca de 90% composto por populações urbanas, mas o seu número total de habitantes é de apenas 6,5 milhões de pessoas aproximadamente, bem menos que a capital paulista, que sozinha ultrapassa 11 milhões. A densidade populacional mais elevada na região sudeste deve-se à herança econômica e estruturais herdadas dos ciclos produtivos anteriores, sobretudo do auge do período cafeeiro da história da economia brasileira. Por esse motivo, é nessa região que se encontram as duas únicas cidades globais do Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro, que juntas formam uma megalópole, ponto de intensa aglomeração urbana com níveis internacionais de alcance produtivo. Atrás das duas cidades globais estão as metrópoles nacionais, responsáveis por estabelecer articulações intensivas com praticamente todo o território nacional. São elas Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Brasília e outras. Enquanto isso, há também as metrópoles regionais que se destacam, como por exemplo, podemos citar Campinas, Goiânia, Manaus, Florianópolis, entre outras. Após os longos ciclos de urbanização, êxodo rural e metropolização, vistos ao longo do século XX e no início do século XXI, sobretudo nessa segunda década, demarca um gradativo processo de descentralização, com o crescimento das metrópoles de médio porte e a desmetropolização. Quanto às cidades médias, passaram a receber uma maior carga de investimento, indústria, empregos e habitantes. No entanto, é errado pensar que as grandes metrópoles do país perderam a importância. Pelo contrário, suas estruturas seguem modernizando-se e de cidades industriais elas lentamente vão se tornando centros burocráticos, concentrando a maior parte das sedes das grandes empresas nacionais e internacionais. O processo de urbanização cresceu de forma desigual no território brasileiro. A rede urbana das regiões Sudeste e Sul são as que apresentam melhor infraestrutura, com um dinâmico desenvolvimento industrial e econômico. O crescimento desordenado das cidades produziu um espaço urbano cada vez mais complexo, como já estudado no PET 2. A desigualdade, subemprego, submoradia, problemas sociais e ambientais são cada vez mais presentes no espaço urbano nos países centrais e periféricos como o Brasil. As cidades são um espaço de intensas transformações, uma infraestrutura que leva à aglomeração, caracterizar o espaço urbano se tornou uma das principais preocupações na atualidade com a pandemia do Covid-19 pelo novo coronavírus. Por isso, a principal medida para combater a propagação do vírus é o isolamento e o distanciamento social.
Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima aula.